Vamos usar a lei de Hess para fazer cálculos. E essa lei de Hess, que é vista já em nível de colégio, ela é vista para entalpias, mas ela também vale para outras variáveis termodinâmicas. Ela vale em geral para outros também. Vamos então fazer algumas continhas e estudar então pelo enfoque da entalpia algumas aplicações. Enfim. Bom, pessoal, então se eu pegasse uma bola de basquete cheinha e largasse em uma certa altura, soltava ela, o que ia acontecer nos próximos segundos? Ela ia picar e ia acabar repousando no chão, não é? Ela começa com uma quantidade de energia aqui, eu solto. Como é que ela vai perder essa energia e ficar em repouso no chão depois de alguns instantes? Para onde foi a energia potencial gravitacional que ela tinha no início? Para onde foi? Como? Só para o chão, ali onde ela ficou. Ali, isso. De que forma está essa energia? Que tipo de energia é essa? Não é mais aquela energia potencial gravitacional, não é? Quem é o portador dessa energia agora? Não é ao quicar, ela não vai criando um pouco de movimento aleatório nas partículas da matéria? Vai, não vai? Vibrações, só que as vibrações se dissipam em movimentos aleatórios dos átomos. Movimentos aleatórios dos átomos está associado a quê? Calor. Calor é entropia, certo? Está associado à entropia. Então, essa energia aqui, que quem portava a energia da bola no primeiro momento era a campo gravitacional, energia potencial gravitacional, ela vai mudar e vai ser portada aí pela entropia. E essa entropia já existia? Não, essa entropia foi criada, certo? Essa entropia é uma entropia nova. Então, a segunda lei da termodinâmica fala sobre isso, que a entropia é criada nos processos Então, a entropia ela é um pouquinho diferente de outros portadores de energia. Por exemplo, a carga elétrica ela pode ser criada? Não cria carga elétrica. Pelo menos existem situações que pode até criar uma carga positiva, mas sempre cria junto uma carga negativa, certo? Mas criar uma carga, criar mais elétrons assim, demais, tu não consegue. Tu consegue criar, enfim, tu consegue criar momento? Não, tu não consegue criar momento. Momento é um portador de energia mecânica, mas tu não consegue criar, tu só consegue transferir um momento de um lugar para outro. Entropia é diferente, entropia pode ser criada. A entropia é criada nos processos físicos sempre que existe produção de calor, ou de movimento aleatório de átomos e moléculas. Cria-se entropia.
processos com atrito, com colisões inelásticas, processos, que outros processos a gente pode lembrar, assim, processos com processos termorresistivos, por exemplo, o chuveiro elétrico, né? É uma resistência, passa corrente elétrica e aí é produzido calor. Esse calor traz é produzido entropia que nos traz energia, certo? Então, processos desse tipo, entre outros. Em geral, os processos irreversíveis da termodinâmica criam entropia. E existem processos que não criam entropia? Sim, os processos ditos reversíveis são aqueles que não criam entropia. Processos reversíveis não a criam. E existem processos que destroem a entropia, já que pode ser criada, é possível destruir a entropia? Não. Uma vez que a entropia nasceu, nada mais vai fazer ela deixar de existir. Então não é possível destruir a entropia, uma vez criada. Então, isso aqui tem uma implicação filosófica, né, que é a questão da flecha do tempo. A gente vive num universo que tem um sentido de flecha do tempo, do passado para o futuro, e embora aparentemente as leis da física sejam simétricas, elas não, a natureza parece que se desenvolve num sentido linear somente do passado para o futuro e não de forma análoga no sentido inverso. Vejam que no espaço não ocorre essa assimetria. Por exemplo, ir para a esquerda ou para a direita é equivalente. Né? A física funciona do mesmo jeito quando está indo para a esquerda, indo para a direita, quando está subindo ou descendo, indo para frente e para trás. O espaço ele é totalmente... tem o mesmo comportamento em todos os sentidos, mas com a flecha do tempo não. E aqui a gente tem uma das características da flecha do tempo, que é a criação da entropia. Com o passar do tempo, o universo vai evoluir de um estado que era de menor entropia e está indo para um estado de entropia maior. Um dia vai chegar num valor máximo de entropia, num teor máximo de entropia no universo. E aí, não há mais processos espontâneos possíveis. Por quê? Os processos espontâneos são quais? São os processos ditos irreversíveis. Lembram quando é que era um processo espontâneo? Quando tinha um desnível entre alguma coisa, um gradiente, uma diferença entre duas temperaturas. Daí o calor flui da mais quente para mais fria. Ou se eu tinha uma diferença de pressão entre dois lugares, daí aquele gás que estava mais pressurizado ia tender a se expandir e até ter uma pressão homogênea em tudo. Enfim, processos espontâneos são sempre processos irreversíveis. Sendo processos irreversíveis, eles são criadores de entropias. Então eles deixam o universo numa condição diferente do que o universo era antes. Isso é uma corolária interessante, né? Que é a segunda lei.
na flecha do tempo, todos os processos espontâneos são também irreversíveis e por isso criam entropia. Dessa forma, uma vez que ocorra um processo espontâneo, o universo não pode mais retornar ao que era antes. Certo? Então, se eu deixo aquela bola de basquete cair e picar no chão e chegar ao repouso no chão, com isso eu criei um pouco de entropia. E com isso eu mudei para sempre a condição do universo. Aquela entropia foi um pouquinho de entropia, foi bem pouquinho, mas nunca mais ela vai deixar de existir. Então, eu posso até pegar essa bola e botar ela de volta aqui, mas o universo não voltou a ser o que era, porque agora o universo tem um pouco mais de entropia por aí, certo? Então, essa é a lógica da segunda lei. Ei, tem um critério para avaliar se um processo é reversível ou se ele não é reversível, que é baseado na flecha do tempo. Todo mundo sabe ver se um processo está ocorrendo no sentido natural ou se ele é estranhamente como um filme passado do fim para o começo. Imagina que eu pego e filmo a bola de basquete caindo para baixo no repouso ali. Aí filmei isso. E se eu projetar o filme no sentido natural, vocês vão achar, tudo bem, certo? Ok, não tem problema. É isso aí mesmo. Se eu passar o filme com o tempo indo do fim para o começo, o que tu vai enxergar? A bola parada, ela começa a tremer assim, picar, e ela vai subindo e vai ficar até chegar aqui em cima, bem alto. Daí você vai ver, opa, mas tem uma coisa estranha aqui. Esse filme está passado ao contrário. Então, por esse critério, imagina um filme, e se ele está passado no sentido que poderia ser normal, ou se esse sentido é estranho, está invertido. Daí tu sabe se o processo foi reversível ou não. Tipo, imagina que a gente está aqui em cima, né, no 7º andar. Mas se a gente estivesse lá no 2º andar e do lado de fora tivesse umas pessoas jogando vôlei, daí tu poderia ver pela janela a bola subindo e descendo lá do outro lado, certo? Tudo bem. Imagina que a gente filmou isso. A gente não filmou as pessoas na quadra, a gente só filmou a bola subindo e descendo. Se eu passar esse filme ao contrário, percebe a diferença? Parece normal dos dois jeitos, né? Então, o que vocês me dizem desse processo? Reversível. O que vocês me dizem do pêndulo? Eu pego um pêndulo e deixo aqui, voltar, e voltar. Se eu passar o filme disso ao contrário, vocês percebem a diferença? Não. Então, esse é um critério bom para saber se o processo é reversível ou não é reversível. Tá? Então, tem um critério.
Tá. Então, daria para falar várias coisas sobre a segunda lei, enfim. Eu afirmei que a entropia é criada, mas vamos fazer um cálculo que a gente mostra a entropia sendo criada, certo? Um cálculo bem fácil, só para título de exemplo. E imagine o seguinte. Esse aqui é um pequeno bloco de metal e vamos botar ele numa temperatura de 100 graus Celsius. 100 graus Celsius ou então irá 373 kelvins. Certo? É um bloco, é um tijolo de metal bem grande, bem pesado. Tudo bem? Agora eu tenho aqui do lado um segundo tijolo de metal, um bloco. Agora vou chamar de primeiro era A, esse vai ser B. Esse aqui vai estar numa temperatura bem mais fria, ele vai estar a 0 graus Celsius e vai estar a então, 2,3 kelvins. Certo? E daí eu vou fazer o seguinte, eles estão separados, mas eu vou trazer e colocar eles em contato brevemente, só por alguns instantes. Não vou deixar durante muito tempo para a temperatura deles equilibrar, só vou deixar passar um pouco de calor entre eles. Tudo bem? Então aqui, vamos colocá-los em contato. Um breve contato. De modo que 1000 joules são transferidos mas as temperaturas vamos dizer assim, tá, a temperatura teria que variar de leve, teria que variar um pouquinho, mas vamos dizer que os blocos são tão grandes que nem vai variar muito a temperatura, certo? Vamos tratar como constante. Mostra que as temperaturas praticamente não variam. Beleza? Então a pergunta é: quanto a entropia o A perde? Quanto a entropia B recebe? Quanto a entropia foi criada no universo? Então, nesse processo aí. Vamos colocar aqui, só salientando, né? Então, qual é a 1000 joules? Esse é o calor. Certo? O calor é igual a 1000 joules. E aí, quanta entropia está passando? Quanta entropia está passando? E aí eu vou dizer para vocês, esse processo, vocês concordam comigo que é um processo espontâneo, não é um processo em equilíbrio? É um processo irreversível, correto? A segunda lei falava de vai ter que criar um pouco de entropia nessa história. Quer dizer o seguinte, ó, aqui, quando está saindo o calor de A, tem uma certa entropia saindo, mas a entropia que chega para o B é maior. Então, no meio do caminho, a entropia está sendo não só transportada, mas um pouco criada também. Poderia fazer uma flecha mais magrinha aqui, mais gordinha aqui, para a entropia. Ela vai crescendo. Tá bom.
Então, a minha proposta é pegar a nossa relação entre calor e entropia, dQ igual a T ds. Como a temperatura é uma constante, na hora de tu, fazer a integral, tu encontra calor igual a T vezes ΔS, isola ΔS. Qual é o resultado? É o calor dividido pela temperatura absoluta. Muito bem, qual é o calor do bloco A? Vamos ver no caso do A. É o calor do bloco A. Qual é o calor do bloco A? E a temperatura do bloco A? Mil joules. Ou menos 1000 joules, melhor ainda, né? Porque o bloco A está perdendo. Qual é a temperatura? É 373. Olá, ΔS é igual a menos 2,68 joules por Kelvin ou Carnot, simplesmente Carnot. Vamos pensar então em Carnot. Menos 2,68 quer dizer que o bloco A deixa escapar 2,68 Carnot de entropia. Agora vamos ver o que o bloco B vai receber. Pela mesma lógica, ΔS do bloco B é o calor do bloco B dividido pela temperatura do bloco B. Mais 1000 joules aqui, ele está ganhando 1000 joules, dividido por 273. Opa! 3,66. Isso, Carnot, tá? Ou joules por Kelvin. Então, o bloco B recebe 3,66 Carnot. Então, quer dizer assim, ó, o bloco A deixou sair 2,68 Carnot, mas o B está recebendo mais. Quanto foi criado nessa história? Foi criado 0,98 Carnot de entropia no universo. Legal, a diferença entre esses dois valores. Agora, o que seria um processo que não cria entropia? Um processo, qual seria a condição que a gente precisa para não criar entropia ou criar o mínimo possível? O bloco A e o bloco B teriam que estar em que temperaturas? A mesma temperatura. Então, assim, se a temperatura for rigorosamente igual, até não flui calor. Mas a gente pode tentar assim, ó, quase iguais, tá? Vamos ver aqui com duas temperaturas quase iguais. Então a gente vai fazer aqui um exemplo 2, em que o bloco A e o bloco B, tudo igual, só muda as temperaturas. E aí a gente vai colocar esse aqui em... Vamos botar aqui 300,01 kelvins e o outro está em 300,0 kelvin. 00, tá? Então a temperatura, o bloco A ainda é mais quente, correto? O bloco A ainda é mais quente, mas é tão pouquinha diferença que vai fluir tão lentamente essa entropia aqui. Será que vai ter criação de entropia? Faça umas continhas aqui. ΔS do A, ΔS do B, e a criação
aqui? Sim? Se percebem como a diferença de temperatura foi tão pequena, também a criação de entropia foi praticamente zero, né? Cria entropia, cria, mas bem pouquinho. No limite, o processo vai ser um processo reversível, que tu não tem criação nenhuma de entropia. O problema é assim, ó, esse processo reversível ele também tem um defeito, ele é infinitamente lento. E aí também não acaba não sendo prático. Só para... E um não fica negativo. Ah, sim, perdão. Esse E aqui quanto a mesmo. gente está passando de A para B? Quanto que? Quanto calor? Mesmo calor, Mesmo tudo calor? igual, são Ah, tá. duas temperaturas, tá? Vou botar aqui 1000 joules, calor de 1000 joules. Bom, Professor, eu achei um pouquinho diferente, eu achei 3,333, não 33,333. ah, sim, então é minha culpa aqui. Vou tirar esse 3 da frente. Isso? E agora tá certo? Sim. É. Tu tinha que ter transferido a vírgula, na verdade. Tem um 3, Então eu tinha que... Tu pulou uma casa. Agora sim. Isso. Gente, então aqui faltou um zero também. Isso? Uhum. Ah, então é menos carnoso ainda do que a gente imaginava. Tá. Olha só. Nós, aqui no planeta Terra, estamos num ambiente cuja temperatura é cerca de uns 15 graus. A temperatura média da superfície do planeta Terra é 15 graus Celsius, que é 288 kelvins. Isso? É. Então aqui a Terra... 288 Kelvin é a temperatura média da Terra. Nós recebemos a maior parte da energia de fora. De onde vem a maior parte da nossa energia? Do Sol. O Sol. E o Sol